As séries hoje em dia estão cada vez piores. O roteiro é raso, feito para ser um conteúdo de segunda tela, já que você não desgruda do celular em momento algum. Toda a história se desenrola de uma maneira nada profunda e muito simplista para que você não tenha que pensar. Essas séries duram no máximo uma temporada. Você não cria vínculo com nenhum dos personagens. Eles não te marcam de forma alguma, você não lembra nem o nome deles. Será que lembra? Eu aposto que não. Quando acaba, você não fica mais pensando como aquela história te marcou ou te transformou, mas em qual será a próxima série que você vai maratonar em 5 ou 6 horas durante o final de semana. Mas quando foi que tudo ficou tão ruim? Olá, meu nome é Letícia Souza, seja bem-vindo ao Projeto Luminis, se inscreva nesse canal e já deixa o seu like aqui nesse vídeo. Existe um termo chamado dumb it down, que é algo como deixe isso idiota ou torne isso mais idiota. Essa expressão é utilizada entre roteiristas e diretores para quando precisam revisar e simplificar um roteiro para agradar diferentes públicos, ou pessoas com pouca escolaridade ou inteligência. Hoje em dia é fácil notar que os programas estão cada vez mais com essa cara. A nossa atenção é disputada, ela vale ouro. E as séries e filmes perderam espaço para o celular, as redes sociais e até mesmo conversas de WhatsApp. Os filmes e as séries passaram a ser chamados de conteúdos de segunda tela, e muitos deles sofreram o efeito dumb down para que você continuasse assistindo sem prestar muita atenção. Existem momentos que eu gostaria de bater a cabeça e esquecer que eu assisti algumas séries só para ter a sensação de vê-las pela primeira vez. Breaking Bad, Dexter, True Detective, Dark, Hannibal, Westworld, Mad Men, Peaky Blinders, Vikings, Game of Thrones, Mindhunter, Ozark. Te dá uma sensação de nostalgia em ouvir esses nomes? Eu sei que você também queria esquecer, que você já viu todas elas, né? Seria legal, né? Eu acho que seria muito legal. Essas séries eram incríveis, maravilhosas, cada episódio era de tirar o fôlego, seus olhos ficavam grudados na tela e você não conseguia fazer mais nada. Muitas passavam semanalmente e a expectativa para o próximo episódio era gigantesca. Eu me lembro que quando eu era adolescente e começou a passar Game of Thrones, eu não tinha HBO em casa e nem os meus amigos, só tinha um amigo que tinha HBO em casa. Então nós nos reuníamos na casa dessa pessoa todo domingo no final da noite para assistir ao episódio de lançamento. E depois a gente passava uma semana comentando sobre isso no Twitter. Era incrível. Incrível, simplesmente incrível. Essas séries todas são profundas, com roteiros complexos, vários arcos narrativos. Algumas delas eu assisti até mesmo mais de uma vez todas as temporadas longas, porque eu não queria aceitar que eu já tinha terminado elas. Você se apega aos personagens e às suas complexidades, não dá para fazer outra coisa enquanto assiste, senão você perde mínimos detalhes que são essenciais para a narrativa. O efeito dumb down não existia nessas produções. Você, como espectador, era levado a sério. A história era composta para que você usasse o seu cérebro e amarrasse todas as historinhas que aconteciam simultaneamente para formar ali toda a trama. Você era levado a sério. O interessante, no entanto, é que o efeito dumb down, ele não é nada novo. E aqui a gente precisa entrar no nosso momento de aula chata de história. O termo dumb down começou a ser utilizado na década de 1930. Era uma gíria da indústria cinematográfica quando roteiristas e criadores precisavam revisar os conteúdos para agradar pessoas, eu diria, cognitivamente mais tímidas. Vamos deixar desse jeito porque fica mais elegante. Tá bom? Ou seja, a crítica ao dumb down existe há pelo menos 90 anos. Desde 1930 existe uma consciência por parte dos criadores de que a mídia poderia simplificar a narrativa para atingir públicos diversos, mesmo à custa da qualidade. E o dumb down não se limita apenas às produções cinematográficas. Nas discussões sobre educação, por exemplo, esse fenômeno já é observado e apontado como um problema desde as décadas de 1920, 1930. Há críticos que simplificam o conteúdo escolar, os livros e os currículos, a uma tendência de reduzir exigências intelectuais, o que indica que a lógica de conteúdo mais fácil para mais gente não é exclusiva do cinema ou da televisão, mas atravessa também a cultura da mídia e de educação. A partir do século XX, o dumb down passou a ser reconhecido não apenas como um risco,
mas infelizmente um padrão, em parte motivado por mercados de massa, de lógica comercial e expansão de mídia. E com a entrada dos serviços de streaming, por exemplo, isso ficou ainda mais evidente, que é o que a gente chama de efeito Netflix. É a ideia de que o mercado passou a priorizar quantidade ao invés de qualidade. E o objetivo é muito simples: manter o catálogo sempre cheio, fazer lançamentos toda semana, garantir o apoio, né, de diversos nichos ali, atingindo vários tipos de público e garantir, é claro, engajamento. Mas isso, é claro, resulta no esvaziamento das produções. Sabe quando você abre o streaming, qualquer um que seja, você fica andando por ele ali por vários minutos, olhando os títulos e você pega pensando, tem tanta coisa aqui, mas ao mesmo tempo tanta coisa ruim. As séries hoje em dia são feitas para serem consumidas em um final de semana e não mais para serem memoráveis e atemporais, a ponto de você passar meses ou anos comentando sobre. Então, ao invés de procurar coisas novas, eu percebo que muitas pessoas, e eu me incluo nesse grupo, têm procurado por produções clássicas, títulos clássicos, como uma forma de continuar assistindo coisas boas. Eu mesma recentemente assisti Sopranos, The Wire, The Leftovers e Shameless. E eu confesso que eu terminei completamente maravilhada depois de ter assistido essas produções. Ok, Letícia, eu já entendi, as séries hoje em dia estão ruins, não tem mais nada que você goste atualmente? Olha, tem sim. Por incrível que pareça, tem sim. A indústria ainda é capaz de produzir grandes séries como Outlander, a franquia Yellowstone, Succession, The Bear, Ruptura, The Last of Us. Ainda existem bons conteúdos lá fora, mas o que eu quero dizer aqui é que são pouquíssimas produções boas em um mar de lixo. Pegue o tanto de séries que são produzidas atualmente. Quantas delas você acredita que são feitas para serem um conteúdo de segunda tela? Muitas, eu acredito. Muitas delas, né? É claro que nós, espectadores, somos responsáveis em certo nível pelo que é ofertado para nós. Porque se tem oferta, tem demanda. Existem milhões de assinantes de streaming por aí, mas o complicado disso é que exige uma mudança comportamental do espectador, em compreender que o que é exibido na tela é um desrespeito à sua capacidade intelectual. No entanto, parte de nós também, enquanto espectadores, analisar esses conteúdos com base em sua complexidade, ou seja, prestando atenção, dando feedback sobre aquilo, seja em avaliações, recomendações, para que isso se reflita na audiência da própria série. Cabe a nós também o slow consumption, ou consumo lento. Às vezes vale mais a pena você se concentrar numa série, uma produção antiga, que você sabe que é boa, que tem muitas temporadas, como Breaking Bad ou Mad Men, do que gastar seu tempo ali num conteúdo raso com uma temporada só, que você mal vai lembrar semana que vem. Já as donas dos streamings, por exemplo, vale a reflexão em produzir menos, mas com qualidade. O que, na minha opinião, e provavelmente na sua também, não é algo interessante. Afinal de contas, muitos deles só querem produzir relevância para ganhar cada vez mais dinheiro. Existem poucos streamings hoje em dia que priorizam um catálogo pequeno, mas de qualidade. A regra, no geral, é produzir ao máximo, manter o catálogo cheio e garantir engajamento. Eu quis falar exatamente das séries porque é um tipo de conteúdo que eu consumo com mais frequência do que os filmes. A indústria cinematográfica tem ali suas premiações, temporada de lançamento, muitos críticos especializados, então fica mais fácil você mensurar o que vale a sua atenção ou não. Nos últimos anos, eu assisti muitas séries das quais já terminaram, então eu venho assistindo pouca coisa nova porque eu tenho essa sensação estranha de que não existe nada realmente bom lá fora. Embora, às vezes, eu me surpreenda com séries como Ruptura, Succession, The Bear, essa nova Pluribus do Vince Gilligan, que tá todo mundo comentando e falando que é boa, que vale a pena. Provavelmente eu vá assistir daqui a pouco. E talvez eu não tenha mensurado aqui todas as séries muito boas que existem por aí, que já foram exibidas. Talvez você discorde de mim em alguns desses títulos ou dos finais que essas séries tiveram. Alguns deles não são finais muito legais, realmente. Mas tá tudo bem também, não tem problema. Você sente que as séries atuais perderam a sua complexidade? Você acha que tá tudo muito raso para que você fique imerso no seu celular? Você tá acompanhando lançamentos ou tá assistindo aos clássicos? Vamos conversar aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.